Poema épico A Divina Comédia narra a viagem realizada por Dante para o além-túmulo, local em que o personagem é capaz de observar as condições nas quais as almas se encontravam. Escrita no século XIV, retrata o olhar medieval sobre a vida após a morte, ilustrando a visão europeia católica sobre o julgamento das almas, ao mostrar personagens sendo direcionados por um anjo e pelo diabo para suas respectivas barcas. A viagem é narrada em 3 cantos de 33 cânticos cada. Na primeira e na segunda parte, Virgílio guia Dante por sua caminhada pelo inferno e pelo purgatório, respectivamente. Por fim, Beatriz o guia pelo paraíso na terceira e última parte do poema. Além disso, a Divina Comédia conta ainda com uma introdução, totalizando assim 100 cantos. A métrica é realizada em tercetos decassílabos rimados, sendo que desse modo, tanto o esquema métrico quanto o número de cantos do poema são feitos em múltiplos de 3, número símbolo da aceitação total e absoluta da religião cristã, fazendo alusão ao Pai, Filho e Espírito Santo, os quais são sentidos e entendidos como uma só pessoa. As 3 obras de Gil Vicente são conhecidas como as Barcas Vicentinas, sendo elas o Alto da Barca do Inferno, de 1517, Alto da Praia Purgatória, de 1518 e Alto da Embarcação da Glória, de 1519. Ambas trazem críticas às instituições sociais e religiosas e a tipos comuns da sociedade da época, mas também traz a reafirmação de doutrinas cristãs. A religiosidade é predominante, pois o assunto principal das barcas é a necessidade do homem em obedecer aos mandamentos de Deus para que possa finalmente alcançar a glória. Apesar de não serem obras consideradas uma trilogia, ambas têm a finalidade de moralizar os leitores da época, e isso é feito por meio dos discursos dos personagens das obras. Dante Alighieri e Gil Vicente viveram na Idade Média e observaram mudanças sociais que iam contra os ensinamentos pregados pela Igreja Católica na época. Em Florença, Dante observou transformações na estrutura social que serviriam de base para o Renascimento, sendo conhecido então como um dos precursores da Renascença italiana. Já em Portugal, Gil Vicente vivenciou a transição da Idade Média para o Renascimento. Assim, os dois autores usaram suas obras como uma forma de moralizar a sociedade europeia da época, possuindo características associadas tanto ao medievalismo quanto ao humanismo religioso. Ambas as obras contam com o mesmo cenário: o inferno, o purgatório e o paraíso, ou glória. Ademais, possuem a presença de barcas que levam as almas para os seus destinos no além. Isso mostra que os autores mantêm uma relação com a tradição mitológica ao utilizar a barca como meio de transporte para o inferno. E isso ressalta novamente que o objetivo final com esse cenário é o da moralização da sociedade. A Divina Comédia e os Autos das Barcas trazem fortes críticas ao papado e aos religiosos da época, ao condenarem a corrupção do clero e o afastamento de sua missão espiritual. Assim, é possível encontrar nas duas obras personagens do alto e baixo clero sendo julgadas e condenadas por pecados como luxúria, soberba e simonia. Além disso, os autores criticam ainda a hipocrisia de clérigos que viviam uma vida de pecado e não cumpriam o voto de castidade, uma vez que eles deveriam ser verdadeiros imitadores de Cristo e servir de exemplo aos seus fiéis. Outra crítica é em relação à ambição humana em detrimento dos valores espirituais, mostrando os personagens como aqueles que acreditavam no poder econômico e se apegavam ao material. Dessa forma, a luxúria, a imoralidade, o orgulho e a soberba são pecados condenados, buscando alertar aqueles que vivem uma vida de ilusão e aparências e que um dia poderão ser julgados por isso, assim como a inveja, a ira, a preguiça e a gula. Isso exemplifica como os autores são defensores dos costumes cristãos e dos ensinamentos bíblicos a respeito do casamento e da castidade. É interessante destacar que na Divina Comédia as almas dos condenados ainda se encontravam presas aos mesmos pecados que praticavam em vida. Da mesma forma, nos Autos das Barcas, pecadores também chegavam ao julgamento trazendo objetos que simbolizavam seus pecados. Sobre a salvação, os autores são favoráveis à política de expansão da Igreja, pois retratam a remissão dos pecados para aqueles que ajudassem os cristãos durante a Guerra Santa, além de defenderem as cruzadas como forma de salvação, pois aqueles que lutavam serviam a Deus e por isso eram dignos do paraíso.
Apesar de todas as semelhanças já citadas, algumas divergências entre as obras podem ser observadas. Primeiramente, Dante apresenta almas que já foram julgadas e condenadas, enquanto Gil Vicente mostra o julgamento e a sentença sendo dada ao personagem durante a cena. Para mais, outro aspecto divergente das obras diz respeito aos ideais cruzadísticos, uma vez que Dante apoiava a Guerra Santa em nome da fé cristã, enquanto Gil Vicente era defensor das cruzadas não apenas em nome de Deus, mas também da expansão portuguesa.